Boa tarde. Dando início à nossa 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, primeiramente gostaria de agradecer a presença dos colegas vereadores, vereador Antônio Worsch, vereador Yuri Campos, demais colegas. A Constituição não é perfeita, ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres e teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência e a inépcia. Dando início aos trabalhos, peço que o secretário Antônio Worsch leia o objeto do projeto. Expediente 040 de 2021, projeto de lei 028 de 2021, origem, poder executivo municipal. Altera o artigo 66 da Lei Municipal número 768, de 27 de dezembro de 2002, que restabelece o Código Tributário do município, revoga a Declaração Anual de Informações DAI e dá outras providências. Por favor, na íntegra. Artigo 1º. Ficam inseridos os parágrafos 1º e 2º no artigo 66 da Lei Municipal número 768, de 27 de dezembro de 2002. Artigo 66. Parágrafo 1º. A emissão de nota fiscal, de serviço eletrônica ou a prestação de declaração de movimento econômico utilizada para a apuração do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, ou ainda a geração de guia para pagamento do imposto devido, tem caráter declaratório, constituindo-se em autolançamento em instrumento hábil e suficiente de constituição do crédito tributário para a exigência do imposto que não tenha sido pago. Parágrafo 2º. Na hipótese de não pagamento ou pagamento a menor do imposto lançado através da forma prevista no parágrafo 1º, a fiscalização tributária realizará o lançamento de ofício, na forma do artigo 156. Nova redação. Artigo 2º. Ficam revogados o artigo 87 e a linha K do inciso 3 do artigo 190, ambos da Lei Municipal número 768, de 27 de dezembro de 2002. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Peço ao advogado para fazer análise do projeto. Só de um ponto no tocante ao mérito do projeto, ele está substituindo a declaração anual de informações pela nota fiscal eletrônica, que já consta todas as informações, e se o contribuinte não pagar a emissão da nota, ela automaticamente já vira um lançamento tributário que o município pode executar. Caso o contribuinte não faça isso, o próprio município ele faz o lançamento de ofício, que é chamado pelo Código Tributário. Está tirando uma obrigação acessória do contribuinte, que é essa declaração, menos burocracia para o contribuinte, e do ponto de vista jurídico, plenamente rápido, que compete aos municípios legislarem sobre direito tributário municipal. Perfeito. Coloco então o projeto em discussão. Em votação. Favorável, senhor Favorável, presidente. presidente. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Por favor, vereador, próximo projeto. Expediente 038 de 2021. Emenda modificativa e supressiva ao projeto de lei número 26 de 2021. Origem: Poder Legislativo Municipal. Autores: vereadores Antônio Worsch e Décio Hansen. Emenda modificativa e supressiva ao projeto de lei número 26 de 2021, que dispõe sobre a adoção de equipamentos públicos e de verdes complementares por pessoas físicas e jurídicas no município de Estância Velha. Revoga a Lei Municipal número 2.305, 26 de dezembro de 2017, e dá outras providências. Por favor, objeto. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 3º do projeto de lei 026 de 2021, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Para os fins desta lei, consideram-se equipamentos públicos as praças, equipamentos esportivos, mobiliário urbano, dentre outras instalações e espaços de infraestrutura urbana, destinado aos serviços públicos e uso comunitário, exceto, onde tem a mudança, monumentos, fachadas cegas de prédios públicos e pórticos. Artigo 2º. Suprime o inciso 3 e o parágrafo 3º do artigo 7º do projeto de lei número 026 de 2021. Peço ao advogado para fazer análise. Do ponto de vista jurídico, plenamente apto a ser votado, compete aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local.
tanto que cessão de direito de espaços públicos, tendo aprovação legislativa plenamente apto, tanto que a bancada do DEM só está suprimindo alguns espaços públicos para não ser concedido publicidade, como pórticos e fachadas cegas de prédios públicos, suprimindo também que quem adotar uma área não pode usar dela de forma privada, mesmo com autorização pública. Isso está no projeto original que veio do Poder Executivo. Perfeito, então coloco em discussão sobre a análise jurídica, né? Um colega não? Em votação? Favorável, senhor presidente. Favorável, presidente. Declaro então aprovado por unanimidade também o projeto. Por favor, vereador, próximo projeto. Expediente número 39 de 2021, projeto de lei 27 de 2021, origem Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do município como agente normativo e regulador, e dá outras providências. Vereador, antes de ler o objeto, eu vou pedir só para os colegas prestarem bastante atenção, porque é um projeto bem importante, esse da liberdade econômica, então, por favor. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação da cidade de Estância Velha como agente normativo e regulador, aplicáveis em todo o território municipal. Artigo 2º. São princípios norteadores da Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica. 1. A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. 2. A presunção de boa-fé do particular perante o poder público. 3. A intervenção subsidiária mínima e excepcional do município sobre o exercício de atividades econômicas. 4. O reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o município. Artigo 3º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do município, observando o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição. 1. Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se vale exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação de atividade econômica. 2. Desenvolver atividade econômica de médio risco, para a qual se vale exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, com a emissão, automaticamente após o ato do registro, de alvará de funcionamento de caráter provisório. 3. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso seja sujeito a cobranças ou encargos adicionais observadas. A. As normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público. B. As restrições advindas de contrato, regulamento condominal ou outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluindo as de direito de vizinhança. C. As disposições em leis trabalhistas. 4. Definir livremente em mercados não regulados o preço de produtos e de serviços como consequências de alterações da oferta e da demanda. 5. Receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública municipal em todos os atos referentes à atividade econômica, incluindo decisões acerca de liberações, medidas e sanções, estando o órgão vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento. 6. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para as quais as dúvidas de interpretação da legislação cabível serão resolvidas de forma a preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. 7. Desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando os atos normativos infralegais se tornarem desatualizados por força de desenvolvimento tecnológico consolidado nacional ou internacionalmente nos termos da regulamentação federal. 8. Implementar, testar e oferecer gratuitamente ou não um novo produto ou serviço para um grupo privado e restrito de pessoas maiores e capazes, valendo-se exclusivamente de propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais, após
livre e claro consentimento, sem requerimento ao ato público de liberação da atividade econômica, exceto em hipóteses expressamente previstas em lei federal, de segurança nacional, de segurança pública ou sanitária ou de saúde pública, respeitada a normatização vigente, inclusive no que diz respeito à propriedade intelectual. 9. Ser informada imediatamente nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, se apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo acerca do tempo máximo para a devida análise do seu pedido. 10. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, desde que realizado de forma a manter a integridade e autenticidade, se necessário, a confidencialidade do documento, hipótese em que se equipara a documento físico e original para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato do direito público ou privado. 11. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de deliberação de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquele que a. distorça sua função mitigatória ou compensatória de modo a instituir um regime de tributação fora do direito tributário. B. Requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da referida medida. C. Utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam, independentemente do empreendimento ou atividade econômica solicitada. D. Requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação, além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica. Ou E. Mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação. 12. Ter acesso público amplo e simplificado aos processos e atos de liberação da atividade econômica. 13. Não ser autuada por infração em seu estabelecimento quando no desenvolvimento da atividade econômica, sem que seja possibilitado o convite à presença de procurador técnico ou jurídico para sua defesa imediata. 14. Não estar sujeita à sanção por agente público quando ausente parâmetros e diretrizes objetivas para a aplicação de normas abstratas ou subjetivas. 15. Ter a primeira visita fiscalizatória para fins orientadores e não punitivos, salvo situações de iminente dano significativo, irreparável e não indenizável. 16. Não ser exigida pela administração pública, direta ou indireta, certidão sem previsão expressa em lei. Parágrafo 1º. Para fins dos dispostos nessa lei, consideram-se atos públicos de liberação, a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública, na aplicação de legislação como condição para o exercício de atividade econômica. Parágrafo 2º. Para fins do disposto nos incisos 1 e 2, consideram-se de baixo e médio risco as atividades econômicas previstas em decreto municipal e desde que não contrariem normas estaduais ou federais que tratem, de forma específica, sobre atos públicos de liberação. Artigo 4º. Os direitos de que trata essa lei devem ser compatibilizados com as normas que tratam de segurança nacional, segurança pública ambiental, sanitária ou saúde pública. Parágrafo único. Em caso de eventual conflito de normas entre o disposto nessa lei e uma norma específica, seja ela federal ou estadual, que trate de atos públicos de liberação ambientais, sanitários, de saúde pública ou de proteção contra o incêndio, estas últimas deverão ser observadas, afastando-se as disposições desta lei. Artigo 5º. Os direitos de que trata esta lei não se aplicam ao direito tributário e financeiro, ressalvado o disposto do inciso 10 do artigo 3º, condicionada a eficácia do dispositivo à edição de regulamento que estabeleça a técnica, os procedimentos, os requisitos que deverão ser observados para arquivamento de qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital. Artigo 6º. É dever da administração pública municipal
e dos demais entes que se vinculam ao disposto nessa lei, no exercício de regulamentação da norma pública pertencente à legislação sobre a qual versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira indevidamente. 1. Criar reserva de mercado ao favorecer na regulamentação o grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. 2. Redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado. 3. Exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. 4. Redigir enunciados que impeçam ou refardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas situações consideradas em regulamento como de alto risco. 5. Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. 6. Criar demanda artificial ou compulsória de produtos, serviços ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros. 7. Restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre o setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. E 8. Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. Artigo 7º. É vedar ao servidor público municipal, por resistência injustificada ou retardar indevidamente o processamento de documentos e o andamento de processos relativos às disposições previstas nessa lei, sob pena de incorrer nas penalidades disciplinares dispostas na Lei Municipal número 1041, de 5 de abril de 90. Assegurado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, SEMICT, terá a responsabilidade de planejar, propor e acompanhar a implementação de ações que tenham por finalidade e pleno e eficaz cumprimento das disposições previstas nessa lei. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias. Artigo 10. Ficam revogada a Lei Municipal número 2.468, de 11 de março de 2020, os artigos 134, 135, 140 e 141 da Lei Complementar Municipal número 006, de 15 de dezembro de 95. Artigo 11. Essa lei entra em vigor em 45 dias após sua publicação. É isso, presidente. Obrigado. Peço ao advogado para fazer análise, por favor. Sob o prisma jurídico, o projeto está amparado na Lei Federal 13.874 de 2019, que é a Lei Nacional de Liberdade Econômica, bem como o artigo 170, parágrafo único da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, a qual dispõe que é assegurado o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo os casos previstos em leis. Só uma forma de corroborar é que o Poder Executivo elabore logo um decreto para que se haja viabilidade da execução dessa lei, onde contenha quais são as atividades de baixo, médio e alto risco. Perfeito. Coloco, então, o projeto em discussão. Na discussão? Eu vou pedir uma emenda para essa lei daí, presidente. Vamos segurar uma semana. Colega, mais alguma consideração? Não? Coloco, então... Só uma situação, ele entra fica na comissão agora, doutor? Tem que ser votado? Não, pode ser votado se a comissão deliberar que pode ficar mais uma semana para discussão quanto a uma emenda, a comissão é que decide. O único que pode pedir individualmente para ficar mais uma semana é o relator, que é o teu caso. Tu não precisa do aval dos dois, mas o Antônio precisa. Não precisa chegar até amanhã, se bem que eles não vieram para conversar. Se vai emendar, o projeto fica. Então Mas, enfim, não vem alguém do Executivo? Não veio alguém do Executivo para conversar sobre? Não pode ser pela especial também? Pode ser? Porque eu acredito, primeiro, o Executivo pode até tirar a dúvida, né? É emenda mesmo. Eu, particularmente, prefiro que escutar primeiro o Executivo, né? Para depois até tirar alguma dúvida. Senão o Executivo vai vir de graça aqui também, né? Daí tem que chamar de novo para a próxima semana. Sim, porque igual vai ter que ser lida, né, a emenda, doutor. Fica mais uma semana, então... Então posso deixar para especial? Para presidente Jacó? Tu acha? Não. Sim. Certo. Então, por aqui nós vamos em votação. Perfeito. Favorável? Favorável, presidente. Aprovado, senhor. Então,
Então, declaro aprovado por unanimidade e repasso daí para a especial. Baixo todos os projetos, então, para a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória. Peço ao secretário Antônio Vorst para fazer a leitura da ata. Ata da 13ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do primeiro período legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Estância Velha, realizada em 19 de abril de 2021. Coloco a ata em discussão. Em votação. Aprovado. Favorável, presidente. Declaro a ata também aprovada por unanimidade. Não havendo mais projetos a serem discutidos, passamos a sorteio da palavra livre. Vereadora Gabriele Martins. Vereador Yuri Campos. Vereador João Dilkin. Vereador Décio Hansen. Vereador Jacó Imig. Vereador Douglas Bittencourt. Vereadora Beth Gribler. Vereador Lucas Argentino. E vereador Antônio Vors. Não havendo mais projetos a serem discutidos, encerro a reunião da comissão da CCJ e convoco os vereadores para a próxima reunião no dia 3 de maio, a partir das 14 horas. Obrigado, boa tarde.
Boa tarde, dando início à 14ª reunião da Comissão Especial e Parlamentar Fiscalizatória. Saúdo os colegas da mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, visitantes na plateia e o senhor Matusalem, que vem nos acompanhar hoje para esclarecer algumas questões sobre a Lei da Liberdade Econômica. Peço de início para a secretária fazer a leitura do projeto. Projeto de Lei 027 de 2021 do Poder Executivo Municipal dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação no município como agente normativo, regulador e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Então, está aí o senhor Matusalem, que é técnico, funcionário do nosso município, e que ele pode nos esclarecer e tirar dúvidas. Então, por favor, fiquem à vontade. Presidente, um espaço. Na questão do DAE ali, eu não fica dúvida, né? Se de repente o Matusalem quiser explicar, eu vi que é uma atualização, né? Tem uma legislação nova que atualiza a antiga e acaba com uma taxação, né? Mas estão falando do DAE? Não, nós direto estamos da falando liberdade econômica, vereador. Desculpa. Liberdade econômica. Mas é isso, né? Tá. A da liberdade, então, presidente, o meu questionamento ficou com a minha única dúvida, tá? Que a indicação que eu fiz aqui da parte do Legislativo, que a gente fez, ela dizia que as empresas de médio risco. Opa! Eu acho que foi ali que deu barulho antes. Mas, enfim, as empresas de médio e de alto risco, elas teriam um prazo para serem liberado o alvará, né, de funcionamento. E nessa lei não contém esse prazo, né? Eu gostaria de saber se é possível, né? É possível o município liberar esse alvará para as empresas de médio, né, numa questão razoável de tempo, e as de alto também. Não deixar abstrata a lei, mas sair daqui uma lei concreta, né, para que seja fácil fiscalizar e cobrar depois. Empurra para cima tudo. Perfeito. Não, acho que a colocação do vereador é pertinente, essa preocupação, né, e no sentido de tentar agilizar a abertura de empresas, né, mesmo as de médio e alto risco, né, embora também são questões, quando envolve médio e alto risco, que também eles possuem legislações próprias também nas questões ambientais, em alguns casos também questões sanitárias, né. Então daí eles possuem essas legislações específicas aí, né. A ideia é que a lei de liberdade econômica sirva para que, mesmo no caso das empresas de médio e alto risco, que elas possam ser liberadas de acordo com a legislação vigente, né? Não com um critério discricionário de cada servidor. Né? Feito. A minha solicitação antes ali, né, a questão do jurídico, é para que a gente possa criar um prazo concreto, para que não fique abstrato, porque pelo que eu vejo, a lei ela é totalmente abstrata, né? Se fala pouco de prazos, né, e de realmente de taxas e valores específicos. Então eu gostaria de solicitar, não sei se agora é possível, mas nem que seja amanhã ou hoje à tarde, né, mas eu vou solicitar sim uma emenda para que a gente possa criar prazos, né, assim como foi na indicação. Vereador, uma parte. Na lei diz automaticamente após o ato de registro. Né, a atividade econômica de médio risco, para a qual se vale exclusivamente, né, com a emissão automaticamente após o ato de registro de alvará de funcionamento de caráter provisório. Sim, e a de alto risco? Econômica, onde é que está o de alto risco? Não, aqui fala do médio risco, né? Deixa eu ver. Daí do meio ambiente tem, exatamente. Em Porto Alegre e outros municípios foi feito, sim. Recebi aqui, inclusive, que a Câmara de Porto Alegre estabeleceu 60 dias, né? E a Diesteio, se não me engano, 45 dias para alto risco. Mas, se não for possível, né? Perfeito. Perfeito. É porque fica abstrata a lei, né? Que fique claro aqui que a lei é abstrata, né? Não tendo uma data específica, pode demorar 30, 60, 100, 200 dias, um ano, né? O meu interesse é que a lei seja concreta, né? Porque dizer que vai se cumprir
é fácil. Agora, realmente, ter como cumprir e, né, prazos e datas, etc., aí que a lei se torna interessante. Tem que apertar o botãozinho ali. Toda e qualquer contribuição do Poder Legislativo eu entendo como válida, né? Desde que a gente possa chegar num consenso ali que isso não atrase tanto a questão da aprovação dessa lei, que já é uma legislação que já está em vigor em vários municípios, né? E eu acho que Estância Velha não pode ficar para trás. Eu acho que em 2018, enfim, a população no Brasil pediu menos Estado, mais sociedade, né? E temos muitas cidades como Campo Bom, Garibaldi, enfim, Osório, enfim, que estão conseguindo bons resultados com essa lei, e Estância Velha não tem por que ficar para trás, né? Compreendo a importância da agilidade, mas não é assim também, não é por isso que a gente vai fazer a toque de caixa. Eu acho que é interessante a colocação. Tem algumas dúvidas ainda, realmente não fala da questão de alto risco, né? É uma segurança, né? É uma segurança, mas não é porque o quanto antes estiver funcionando melhor que a gente vai aprovar toque de caixa sem tirar todas as dúvidas também, né? Pelo menos... Lógico, até por isso eu citei exemplo de outras cidades, né? Não digo que o nosso tem que ser o mesmo prazo de outras cidades, mas eu acredito que tenha que haver sim uma data prazo, porque senão a lei fica abstrata. Senão a gente está fazendo uma lei aqui para mostrar, para ficar bonito, etc., né? Mas não garante que vai ser cumprida alguma liberdade econômica, né? E realmente seria muito bacana se nós estabelecesse o prazo, né? Eu não posso então fazer emenda. Posso fazer emenda? Eu acho que tu deveria só conversar com a secretária do Meio Ambiente, com o chefe da Vigilância Sanitária, para ver se o prazo que tu vai emendar e colocar, eles conseguem atender. Não adianta botar na lei 60 dias se eles vão dizer, não, mas a gente não tem pessoal. Tá, o pessoal, eu sei que sim, não, exatamente essa é a minha questão. Até mas poder tu pode, com certeza. Até vai agilizar mais e cobrar deles, porque sim, quem vai querer abrir uma empresa vai cobrar que o prazo seja executado. Não, com certeza. Se não cobrar, pode entrar na justiça, a justiça vai liberar pela inércia do poder executivo e não liberar. Exatamente essa é a minha preocupação. O colega Lucas sabe, né, dentro do setor público, se você não tiver uma data, se não tiver realmente um limite para cobrar, não há cobrança, né? Então a lei ela realmente é bonita, né? É bem interessante, cumpre sim os requisitos básicos, né, da legislação aprovada no Congresso Nacional e também no Estado, né? Mas ela fica abstrata. Então queria saber se a parte até do senhor concorda, né, que de repente possamos estabelecer um prazo, não estabelecido aqui nessa casa como algo que eu quero, né, mas algo que seja também possível, como citou o Dr. Felipe, né, que possamos procurar as secretarias envolvidas e que possamos, a partir de um acordo, criar essa data daí, estabelecer para o alto risco, se é possível, 30, 60, 100 dias, mas que tenha um prazo, né, para que não fique realmente em aberto. Senhor presidente, quero fazer uma colocação. Por favor. Boa tarde, Marcos. Não tem problema. Marcos, pois é. Sem problema. Pode é que fazer tu não se apresentou, daí ficou assim, um falou um nome, outro falou outro, mas enfim. Ficou revogada ali no artigo 10, tá? A lei complementar 006 e a 2468. Qual que é o teu entendimento dessa revogação ali? Eu entendo que é correto, porque essa lei complementar ela já é uma lei obsoleta, enfim, né, e ela confrontaria com várias questões relacionadas à atividade econômica. Acredito que foi por isso que o jurídico tomou essa decisão de redigir a lei dessa forma. Colega, mas um parecer técnico das secretarias que compete não tem referente a esse projeto? As secretarias que seriam afetadas não têm um parecer técnico disso? Se me permite, ainda só para complementar, vereadora, da lei complementar fala sobre a necessidade de ter o alvará. Sim. Se tu tem um de baixo risco, tu não precisa mais ter alvará. Acredito que é por isso que foi tirado, né? A 135 e 134 e 135 falam sobre isso, da lei complementar. Né? Então não faz muito sentido deixar esses artigos se tu vai tirar a obrigatoriedade de ter alvará. Ia conflitar daí. Ia conflitar, exatamente. Eu dei uma olhada Pelo menos nesses artigos dois, especificamente. Né? Porque
porque se tu exige licença prévia no 134, né, a partir do momento que nós queremos dar maior liberdade, haveria esse confronto, né? De fato isso, né? Senão numa lei diz que precisa, na outra diz que tu não precisa ter alvará. Então, e essa colocação ali que eu fiz, um parecer técnico das secretarias que competem, não foi feito? Não teria alguma coisa? A nossa secretaria dialogou com o prefeito, dialogou com o gabinete, dialogou com o jurídico, né? E eles também fizeram essas conversas internas dentro da administração, sim. Dialogou inclusive com o Dr. Felipe, correto? Também participou da discussão, né, na hora de elaborar a proposta. Encerrando então minha participação, presidente. Só um pouco, eu acho que só a colaboração do Antônio é mais importante de todos, seria os prazos, que daí tem que ver agora Sim, com o setor do meio ambiente e com o inclusive, sanitário. eu ia retomar esse assunto dos prazos, que é uma questão que pode ser colocada, e onde é que a gente tem visto assim a maior dificuldade é justamente das empresas conseguirem atender as necessidades e as prerrogativas, porque quando é meio ambiente municipal que resolve, é um caminho. Agora, quando nós falamos de FEPAM, falamos de órgãos estaduais, aí o município não tem o que fazer, né? Não, perfeito. E Matheus Alim, para ficar esclarecido, né, o meu questionamento, eu tive uma conversa com o prefeito eleito ano passado já, né, logo depois das eleições, sobre essa lei. Falei para ele que eu tinha muito interesse em colocá-la, mas sabendo que essa lei ela depende, né, de uma regulamentação do executivo, ela não pode se partir desse poder. Ele me prometeu que faria urgente, né, colocaria essa lei aqui na casa. E em janeiro conversei com ele e ele falou, não, logo vai chegar na Câmara. E agora, há poucos dias, conversei com ele e falei, vou indicar a lei. Indiquei numa semana, na mesma semana ele já trouxe para o Legislativo a lei. Então, essa... Não, obrigado, presidente. Esse é o meu questionamento, né? É que, realmente... Né, o prazo ele se estendeu, não por questão de diálogo. Então eu acredito que se esperar mais uma semana para se ouvir os interessados, né, o tempo, o rito aqui, ele merece ser respeitado, por mais que tenha já demorado, né, não foi culpa nossa por ter demorado. Então a lei que eu indiquei é uma e a lei que veio é um pouquinho diferente, né? Enfim, eu esperava que viesse a mesma lei. Mas não tem problema. Eu acredito, e agora eu espero a opinião dos colegas, eu espero sinceramente, né, se vem um problema, a gente conversar com os interessados aí, para que a gente possa, de fato, colocar um prazo nessa lei, né, principalmente no alto risco, porque as indústrias de alto risco são as maiores, são de fato as que mais atraem, né, a arrecadação de impostos, e também a geração de emprego, geralmente, né, e um número maior. Então são essas aí que eu gostaria de colocar um prazo para que a lei fosse concreta. Tá, mas essas normalmente passam pelos órgãos ambientais estaduais, né? Sim, de fato isso acontece. Tu pode botar um prazo para os órgãos municipais que precisa ter autorização de médio e alto risco, sempre tem que ter uma autorização do meio ambiente, como teve aqui atrás do Bergas ali, para tirar aquelas árvores que está dando maior enrosco juridicamente, que o Ministério Público se envolveu, se não tiver parecer, tudo certo. O que o Antônio está dizendo assim, tem que ter prazos, que nem em 60 dias tem que ser emitido um laudo técnico do meio ambiente, dispondo que a empresa pode abrir, e se precisar também de um laudo da vigilância sanitária, ter um certo tempo. Não cumprido esses prazos, o contribuinte ou a empresa que quiser abrir pode procurar a justiça e pedir, porque é um ato vinculado, administrativo. Se o Poder Executivo não está cumprindo uma lei que tem seus próprios prazos, a culpa não é da empresa, ela não está conseguindo. A empresa ainda pode entrar contra o município por danos morais e materiais, porque está sendo afetado e deixando de gerar renda e imposto até para o município. E, presidente, a vereadora Nádia, de Porto Alegre, também da bancada do DEM, ela colocou aqui, explicitamente, inclusive me enviou os 3 princípios da liberdade econômica garantidos pela lei na bancada, pela bancada participante da lei. O princípio da boa-fé, né, que está explicitamente na lei. Negócios de médio e alto risco, daí passa a funcionar em até 60 dias. Parabéns, porque o de médio risco é a partir da data, perfeito. Mas o de alto risco também até 60 dias. Claro, isso aqui é um prazo deles, né? Não estou dizendo que nós tem que ser 60 dias. E aqui o negócio de baixo risco passa a funcionar sem alvará, né? Perfeito também estar na lei. Então, se as demais câmaras estão fazendo, é porque é possível, né? Dentro do município. Nós não estamos aqui cobrando do Estado, mas do município. Não, tranquilo, não vejo nenhum problema de segurar uma semana para fazer e atender, e até porque isso é uma prerrogativa que nós temos
e é livre isso. Isso pode ser feito sem problema nenhum. E ainda, vereadores, precisa um decreto municipal dizendo quais são as atividades de baixo e médio risco, né? E alto risco, claro, né? Para tu saber o que vai ser na hora, o que não precisa e o que vai ter prazo. Então ainda precisa desse decreto também para regulamentar. Inclusive, aí vem uma pergunta já para o senhor Matusalém. Qual é a previsão, qual é o prazo para a regulamentação de sair para emitir esse decreto? O prazo que tem sido conversado, pelo menos na última reunião que eu tive com o pessoal da gestão, era 45 dias. Eles pretendem estar com um decreto para regulamentar. Tá 60 na lei aqui, né? Poder regulamentará a lei no prazo de 60 dias. Ok, preferiram um pouco mais de prazo, mas eu acho um prazo razoável também, né? E até para ser feito com calma esse decreto, porque no dia a dia ali da administração pública você precisa ter um decreto bem feito justamente para que não haja dúvidas, né? Sem nenhum problema, a gente já tem algumas propostas de decreto aí que estamos encaminhando para a administração, né? Algumas propostas, né? O nosso setor encaminha as propostas, enfim, a administração, junto com a sua assessoria, ele acata ou não, né? E quanto ao prazo, eu não vejo nenhum problema de realmente se colocar um prazo, se isso for uma contribuição positiva para a lei e o entendimento da Casa Legislativa que assim o seja. Né? De minha parte, nenhuma objeção. Ao meu entender, ainda visto que temos 60 dias previstos para regulamentar, não vai começar antes desses 60 dias, eles têm esse tempo ainda para conseguir. Perfeito. Nós temos uma certa margem de tempo para emendar se for o caso, Perfeito. não é a toque de caixa. Perfeito. Então, acredito que da minha parte era isso e me coloco à disposição, presidente, para fazer essa conversa com as secretarias, tudo que for exigido, né? Vou atrás, com agilidade, né? Se necessário hoje ou amanhã mesmo, para que a gente possa já trazer o mais rápido possível essa emenda pronta aqui e que possa ser lida e aprovada nos próximos dias pela Casa. Ok, só ficou uma dúvida para mim, a regulamentação vai levar mais tempo que a lei vai entrar em vigor? Isso é normal? Foi a escolha do Poder Executivo. Entendo que aí já podia se aproveitar e fazer os 60 dias para os dois. Regulamenta e entra em vigor, porque não faz sentido a lei entrar em vigor antes de dar regulamentada, né? Não vão atender nenhuma antes de estar regulamentado, né? Ou 45 para os dois ou 60 para os dois. Exato. Então já se aproveita e faz essas duas questões junto. Mais alguma dúvida? Seria isso? Vamos segurar na comissão. Tu pede, então vou segurar em comissão, hein? Por mim, ok. Seguramos o... Sim, segurar. Esse projeto então permanece na comissão até a próxima semana, quando será lida a emenda, se houver, e aí será votada. Obrigado. Sr. Matusalém, está dispensado então. Por hoje era isso. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui conversar com os vereadores. Já fazia algum tempo que a gente não vinha aqui na casa conversar, né? E posso dizer que a gente tem muitas questões que estamos discutindo internamente lá dentro da nossa secretaria, dentro do nosso departamento, para melhorar a vida do empreendedor, para melhorar a situação econômica e financeira da cidade. E que bom que a gente percebe que hoje há uma casa legislativa aqui com muito boa vontade de fazer a Estância Velha melhorar, né? Muito obrigado. Boa tarde. Próximo projeto. Projeto de Lei 028 de 2021, do Poder Executivo Municipal. Altera o artigo 66 da Lei Municipal 768, de 27/12 de 2002, que estabelece o Código Tributário no município, revoga a Declaração Anual de Informações DAI e dá outras providências. Projeto em discussão. Como trata de apenas uma regularização e como a nota fiscal eletrônica substitui
o DAI, que seria mais um relatório que as empresas teriam que emitir, que para nada serviria hoje, porque a própria nota fiscal já nos dá esses dados e esse relatório servia antes quando a nota era feita manual, era feita a máquina de escrever e quando tinha que haver uma informação para o município para saber o faturamento. Hoje, mediante a emissão da nota, já estamos com tudo perfectibilizado e já é reconhecido o débito fiscal. Para bater uma coisa com a outra, né? Acho que entra nessa questão desse outro projeto que a gente estava discutindo também, né? Que é a boa-fé, né? Exato. Mais alguma observação? Então vamos colocar em votação. Aprovado. Projeto favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. A emenda. Emenda, que seja. Emenda modificativa e supressiva 03 ao projeto de lei 026 de 2021. Poder Legislativo Municipal. Autores vereadores Antônio Vorsch e Décio Randes. Objeto, emenda modificativa e supressiva 003 ao projeto de lei 026 de 2021, que dispõe sobre a adoção de equipamentos públicos e verdes complementares por pessoas físicas e jurídicas no município de Estância Velha. Revoga a lei número 2.305, de 26 de dezembro de 2017, da outras providências. Em discussão? Posso pedir espaço, presidente? Pode. Então, presidente, eu e o colega Décio tivemos uma conversa, eu expliquei anteriormente para os colegas. Agora eu não vou saber qual foi a sessão, acho que foi retrasada, alguns minutos antes da sessão, né? Por uma questão de ordem nossa. E aí ficamos com algumas dúvidas na lei, né? E decidimos pedir vistas do projeto para que criasse essa emenda, então. A emenda é o seguinte: a lei original, ela considera espaços que possam ser publicizados, né, como o pórtico do município, né, como o monumento ao curtidor, falando aqui abertamente, né, alguns monumentos do município, né, o monumento à Bíblia, né, o monumento, vou dar um exemplo nominal, o monumento do fulão que tem lá na praça. Então esses monumentos e também as fachadas cegas dos prédios públicos, como da própria prefeitura e da própria Câmara. Tudo aquilo que a gente coloca na lei a gente compromete, né? E a gente está comprometendo aqui, por exemplo, a parede da Câmara ou a parede da Prefeitura, e ficou muito abstrato nesse sentido. Não me senti confortável, né? O colega Décio também não ficou confortável nesse sentido. Imagina nós no pórtico, não estou falando do canteiro do pórtico, estou falando do pórtico, tem uma propaganda de uma empresa, né? Ou no próprio monumento ao curtidor. É que se tu bota, né, o pórtico, entra o canteiro junto, né? Não. O canteiro é uma coisa, o pórtico é outra. Não é o mesmo espaço? Não. O pórtico é o pórtico. Se fosse canteiro, teria que estar o canteiro. O pórtico seria que é o pórtico mesmo. Se alguém quiser grudar uma placa no pórtico, como está escrito no projeto que veio do Executivo, pode ser o pórtico. Daí que nem o Poder Executivo quiser que ele pinte a empresa de uma cor, representando, vamos supor, a bandeira da Alemanha, que aqui é típica, é Vale Germânico. Pode ser? Vai grudar no pórtico. E vai colocar o nome da empresa. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de algumas cidades. Não vou dar o exemplo, né, nominalmente cidades do interior, mas nós temos cidades pequenas no interior que dispõem desse tipo de propaganda no pórtico da cidade. Tá? Eu vou dizer para vocês, eu não gosto. Eu passei por algumas cidades e vi e fiquei assim, poxa, a empresa é dona da cidade. Né? Mas essa é a minha opinião. Nada contra canteiro, muito pelo contrário, todo mundo aqui conhece os meus princípios, sabe que eu sou totalmente a favor de quanto menos o município ter responsabilidade de cuidar desses espaços, melhor. Gasta menos e a iniciativa privada cresce nesse ponto, né? A propaganda do município fica realmente mais cuidado, mais bonito. Então não tenho nada contra o canteiro do pórtico, mas sim contra o pórtico e também os monumentos. Né? Imagina ali, eu vou dar o exemplo do colega Jacó, adota o monumento ao curtidor e coloca da empresa dele uma propaganda no monumento. Eu acredito que o monumento tombado histórico do município, ele é histórico do município, né? Eu acredito que não... Eu vou falar para vocês, talvez eu seja aqui o mais liberal aqui dentro da casa, e eu fico um pouco assustado com algumas coisas, né? Não acredito também que seja essa intenção do Executivo. Eu só acho que, de repente, como a gente sabe, o que é bom se copia, foi copiada a lei e trazido para cá, dessa forma, né? E aí acabou comprometendo, né? O colega argentino de repente vai concordar comigo. O monumento ao curtidor, né? Alguns monumentos desse caso, ter publicidade em cima. Por que tu não sugeriu na emenda, então, os canteiros?
Canteiro do pórtico, canteiro do... Mas o canteiro não tem, para mim não tem problema. Pois é, mas por que não na emenda botar isso? Mas a Porque lei já daí diz sim. isso. Ele só suprime a parte do pórtico e dos monumentos, mais ou menos isso é No o que caso, suprime a emenda o dele. projeto né? O resto tá diz liberado. o projeto diz que no canteiro do pórtico pode. Então eu não vou dizer que no canteiro não pode. E nem vou dizer que pode, se a lei já diz, né? Eu só, Sim. na minha opinião, não poderia o pórtico, né? Também, mais uma vez, as fachadas cegas. Imagina, a prefeitura tem uma fachada cega. Imagina uma propaganda no prédio da prefeitura. Eu não acho, né, viável. Também acho que também não é a intenção do executivo. Só acho que a lei... Eu acho que claro que não é porque eu quero fazer uma propaganda no prédio da prefeitura que eu vou fazer. Tudo precisa de uma autorização, de uma regulamentação. Né? Exatamente. Então não fica à mercê. Claro, fica à mercê se o executivo quiser fazer, ele vai fazer. Pois é, tá na lei, né? Então a gente abre brecha para isso. Mas não é porque alguém quer fazer que vai ter. Né? Mas está na lei. Então eu prefiro não estar na lei. Aí entra um outro detalhe. Se tu tirar o pórtico fora, se tu quer fazer uma manutenção no pórtico, eu vou adotar a área do pórtico e nessa regulamentação vai constar o seguinte: tem que fazer a restauração do pórtico e vai ser pintado junto e tu vai ter um espaço delimitado para colocar uma propaganda, não no pórtico, mas nos canteiros. Vai ter que haver uma regulamentação para isso está bem dito na lei também, tem que ser regulamentado. Aí, lógico, aí se o executivo for fazer uma lei, uma regulamentação e colocar que o cara pode pendurar uma bandeira no pórtico, ou pode fazer uma coisa do gênero, aí nós estamos chegando a um viés que seria totalmente Mas depois irresponsável não e tem como inconsequente. Mas nós temos que também pensar que nós estamos com gestores não tão alienados e inconsequentes, porque a preocupação justamente é de conseguir fazer com que se adote e se faça a cidade bonita. E tanto que já existe até uma ideia, assim, umas conversas, não dá para adotar um canteiro no meio da avenida aqui e um outro adotar para cada um para um lado e não ter uma combinação uma regulamentação de como é que será o corte dessa grama. Tem que ser da avenida toda nesse trajeto aí. Então, essas preocupações todas é justamente para o embelezamento. E aí nós entramos numa questão de bom senso, quem vai regulamentar. O furão faz parte da praça lá. E ele, automaticamente, ele tem que entrar na regulamentação, na regimentação do que tem que ser feito nele. Se ele está enferrujado, tem que ser lixado, tem que ser pintado. E se ele não constar, se ele estiver fora, não dá para mexer. Aí a prefeitura tem que ir lá gastar dinheiro para mexer. Assim, ela pode colocar a manutenção do furão do monumento do curtidor junto no pacote. Tu vai ter um espaço no canteiro, mas tu vai ter que manter o monumento intacto, entendeu? Eu entendo dessa forma, eu olho pelo lado do bom senso do legislador, do regulamentador também depois. Presidente, porque por isso tem que ser regulamentado, entendeu? Nesse sentido. Acredito que tão importante quanto a lei é que se nós pudéssemos participar da regulamentação, aprovar a regulamentação, né? Porque o problema que vai ser a questão, tu não sabe como vai ser a regulamentação, parte só do Poder Executivo e também não sem a poderemos. fiscalização nossa. Isso às vezes é querer até demais, né? Participar da regulamentação, que daí nem compete. O problema é que não conseguir assim, controlar a regulamentação. Em nenhum momento a emenda ela vai proibir que se faça a manutenção no espaço, né? Mas sim adotar o pórtico para se fazer propaganda nele. Agora, na emenda não diz que a empresa está proibida de mexer no pórtico, vai consertar o pórtico. Isso cabe sim aí a regulamentação da lei dentro do executivo. Não, mas, assim como mas também os aí monumentos. a lei também não diz que pode pendurar ou pode colocar placa. Isso está na lei que tem que ser regulamentado e o município vai dizendo o que pode ser feito. Nesse sentido, nada pode ser feito na avenida, nenhuma placa, se ela não estiver dentro do estabelecido na regulamentação e bem definido. Exatamente. Apresentar uma proposta, né, presidente? Apresenta a proposta. No monumento, digamos, eu quero fazer tal e tal coisa no monumento, para revitalizar, enfim. Isso tem que ser aprovado pelo executivo. Presidente, Exatamente. só uma situação, nós temos também, se não concordar com o decreto do prefeito, nós podemos, entre aspas, derrubar o decreto do prefeito também por do legislativo, né? A gente não pode propor, né, o decreto ajustando, mas a gente pode derrubar o decreto do prefeito. Então, seria mais uma alternativa caso viesse a acontecer alguma situação, né, muito fora do comum. Eu sou o primeiro
Se alguém autorizar a pendurar alguma coisa no pórtico de entrada, uma propaganda, alguma coisa, eu sou o primeiro a me rebelar por isso, porque eu acho isso seria um absurdo, seria o fim dos tempos. É que está na lei, Falta né? de bom senso, né? Não, Seria não uma tá- falta de- não tá na lei. Seria falta de bom senso. Não, Se al- tá se na lei alguém que o regulam- espaço se alguém- pode ser... Não, é a adoção. Então, Adoção. Adoção, e Ado- qual o motivo da adoção? Eu vou, Adoção. vou lá, vou pintar o pórtico só porque eu amo Estância Velha. Não, vai ter uma regulamentação do que pode ser colocado. Bom, eu não vou participar dessa regulamentação. O senhor não vai participar dessa regulamentação, a casa não vai. Então, cabe a nós, né, garantir na lei. Eu acho que cabe a nós garantir na lei. Eu não vou dizer que, eu quero regulamentar o tamanho das propagandas. Já não acho justo. Eu acho que o executivo tem o direito disso, porque a lei veio do executivo. Agora, eu acho que a gente deveria, no mínimo, garantir. Eu vou dizer para vocês, eu não gostaria de ver uma empresa com uma placa no curtidor. Eu acho que tem espaços que eles têm. Hoje o município já gasta, né? Então a gente não está criando aqui um peso. O município vai ter que cuidar do curtidor. Já cuida, né, desses espaços. Eu só não gostaria de ver propaganda nesses espaços, né? E quando conversei com alguns colegas, concordaram comigo. Não estou dizendo nada do canteiro, né? E tudo, claro, como o senhor falou, passa sim pelo crivo, né, do conselho que vai estudar o impacto paisagístico, né? Mas a minha preocupação sim é com esses espaços. E, claro, não é só porque eu quero que eu vou adotar a parede da prefeitura, da Câmara, mas se a lei dá esse... Por que a lei vai dar essa sugestão? Não acho interessante, não acho. E também, né, tem mais um artigo ali que é suprimido, que diz que se alguma empresa adotar uma praça, por exemplo, vou dar um exemplo da praça, e ela quiser usar aquele espaço público para uma atividade privada e fechá-la durante tal período, pode. Eu já sou contra isso. Imagina Mediante autorização prévia. Mas Mediante autorização. Isso ela pode fazer hoje. Mas imagina se uma empresa adota a praça 1º de maio e fecha no final de semana para fazer um evento, a prefeitura autoriza. Se ela hoje quer fazer isso, ela faz um requerimento para o município, ela pode fazer. Mas eu E sou se ela contra- ganhar autorização? Não, olha, eu não concordo que o executivo possa, né? Não concordo que a gente possa dar essa autorização, porque imagina, a população fica proibida de entrar na praça no final de semana porque a empresa tal vai usar a praça para tal evento. Por mais que não seja a vontade do executivo, também não seja a vontade dessa casa, a gente tem que cuidar para não dar essa liberdade. Uma vez que deu a liberdade, deu. Tem a questão ali que dentro da nossa praça ela tem alguns monumentos, né? Tanto do curtidor, da Bíblia e ainda o do Jean de Lery. Né? Sim, o da Bíblia e o do Jean de Lery. Se não me falha... Isso, o Fulão... Quase tiraram. Mas monumentos tem o do Fulão, da Bíblia e o do Jean de Lery. O do Jean de Lery, ele serve, na minha opinião, da mesma maneira que o do Rotary aqui na frente, né? De uma instituição do município, só que com essa emenda bloquearia que o Jean de Lery fizesse a manutenção daquele monumento que é deles, né? Mesmo que está em espaço público, hoje ele pertence à prefeitura, né? Então cabe à prefeitura fazer a manutenção dele. Só que com a emenda ficaria bloqueada essa questão do Jean de Lery A gente poder pode fazer adicionar na emenda esses espaços como exceções. Simples, não pode? Podemos colocá-los como exceções. Eu não vejo o problema do pessoal que doou o monumento da Bíblia ir lá e mexer nele, né? Não vejo esse problema. O meu problema é a empresa tal adotou a praça e vai colocar uma placa, vai pintar lá no monumento da Bíblia o nome da empresa dela. Eu acredito que possa colocar na casinha, em qualquer outro espaço, exceto nesses monumentos. Isso é questão de bom senso, né? Ninguém vai botar Mas o nome da está empresa na lei lá. que pode, vereador. Então pode? Sabe que alguém... Presidente, só questão de ordem, acho que cada um tem seu ponto de vista Não, e vamos- amanhã vai para votação o projeto, né? Ok. E a emenda deu? Mais alguma colocação? Então, em votação, Favorável. Favorável. ok. Emenda aprovada por unanimidade. Vamos. Sim? Não, eu acho que nós podíamos fazer a leitura da ata, aí depois fazer os outros assuntos, tá? Ata da 13ª reunião ordinária da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, realizada em 19/4/2021. Ata em discussão. Em votação. Favorável. Favorável. Ata aprovada por unanimidade. E agora nós vamos dar um segmento, só olhar alguns detalhes do nosso pedido de informação sobre a transparência do
a Covid. Vamos olhar 2 lâminas hoje, para depois, a partir disso aí, podemos encaminhar também para o Executivo, mostrando já como é que teria que ser no mínimo a apresentação no portal de transparência para a gente poder fazer a análise crítica de todo e a comunidade pudesse fazer. Até porque, do jeito que as coisas estão indo, nós precisamos dessas informações o quanto mais abertas e transparentes no portal, porque hoje muito se fala já em CPI, em sindicância, em tudo mais, a nível federal, estadual e municipal. Então, quanto mais informações e quanto mais claro isso estiver para a comunidade, menos dúvidas vão ficar e menos problemas nós vamos gerar para o nosso município e para a nossa população e para a nossa Câmara de Vereadores. Então, gostaria que o colega Yuri colocasse a lâmina para a gente poder dar uma olhada em 2 questões que se trata justamente do CRAS, né, Yuri? Do SEDES. Bota a primeira, depois a segunda. Isso, da garagem. Puxa. Ela não abre mais? Pegar as observações dos itens. Isso. Aqui começa a ficar claro, né, gente? Então aqui a gente traz os 2 gastos, os gastos referente à garagem, que foi tão criticada, na assistência social que foi construída, então, no ano passado com recursos, né, provenientes aí do Covid. Né? Aqui a gente tem, então, a numeração do recurso, né, o 1034, referente ao Covid, ele é dispensa de licitação, né, em todos esses itens. Aqui a gente tem o fornecedor, né, primeiro aqui seria um motor, né, para o portão da garagem. O segundo seria um conserto do telhado. Tá. Vamos voltar aqui então. O primeiro então é o fornecedor Simão, então, no valor de R$ 850, então, o motor para o portão, então, da Secretaria da Assistência Social. O segundo fornecedor é Yara Cristina Ferraz de Souza, né, no valor de R$ 800, então, conserto de goteiras, né, na sede da Assistência Social. O terceiro item, então, é fornecedor Walter Adriano Costa Alves, no valor de R$ 8.980, reforma e reconstrução de um muro. Isso então, ali, inclusive, faz menção no documento que é para a garagem, tá? Isso é muro da garagem lá. Da assistência social. E tem outro detalhe que é interessante observar, que é tudo atendimento à família carente, a conta básica, né? Argentino, pode nos ajudar nessa... A gente tem um recurso aqui, ó, 1034, referente ao Covid, e eu acho que é o secundário aqui, então, menciona que não sei se seria um recurso secundário para a família carente aqui, 2106. Não, porque geralmente ele deriva, seria 1034 ou alguma outra coisa, né? Acredito que não seja o recurso na Mas sequência. foi tirado desse
Projeto, atividade deve ser, o 2106 é um outro código para outra atividade, não um recurso secundário. Tá. Mas apesar de tudo, eu acho que não. Acredito que não vai estar dentro, não. Provavelmente esse atendimento à família carente deve entrar numa verba ou do recurso livre ou da assistência social. Só que foi lançado como Covid, né? Sim, mesmo problema das outras vezes, né? Exatamente. Lançaram como gasto de Covid, né? Imagino eu que tenha entrado naquela leva de usar o recurso livre e botaram o que usaram de recurso livre junto como gasto de Covid, para dizer que gastaram mais do que gastaram. É possível. E como a gente está analisando contra a Covid, eu entendo como isso foi colocado dessa forma, é isso que nós temos que... Reforço, presidente, se tivéssemos já o acesso que Sim. eu solicitei, na presença do secretário, tem poderíamos acessar aqui e tirar a dúvida agora, mas Temos os documentos aí. Deixa eu ir aí. daqui a pouco o empenho, se tiver um empenho, a gente consegue destrinchar um pouquinho. Aí vamos passar o empenho para quem sabe do assunto. Mais ou menos. Sr. Jacó, acho que o senhor pega esse do muro de 8.980 aí, faz favor. Terceiro, eu acho. Esse não é o terceiro aqui. 8.980. Isso. Estamos com os papel na mão, agora podemos... Foi gerado para... Opa, caiu aqui já junto. Gerado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Saiu de lá a verba do Fundo Municipal da Assistência Social. É ali a unidade para assistência social, subfunção, programa de atendimento a famílias carentes, recurso 1034 Covid, proteção da sociedade... O que é isso aqui? Proteção básica. Deve estar junto também, poder utilizar desse recurso do desenvolvimento social da Secretaria para utilizar no combate ao Covid. Mas serviços de reforma, prestação, é eis a questão. É essa situação que a gente está se questionando, né? O recurso do Covid para uma reforma. Tu atende na a assistência social. necessidade de uma família carente, mas para construção de muro. Construção de muro e de garagem, Exatamente. portão eletrônico, tudo bem, portão eletrônico justificaria. Vamos entrar na mesma aquela, presidente, de que foi utilizado mais ou menos dentro, agora está de forma legal, mas é certo? Talvez vão enclausurar o vírus dentro da garagem, né? Talvez. Uma das questões que a gente quer justamente mostrar, aqui dá para ver o recurso, dá para ver a utilização dele, e também ser uma forma de apresentação no portal da transparência, uma coisa mais ou menos nesse gênero, porque se nós temos isso, toda a despesa apresentada dessa forma, aberta, nós podemos pegar e correr isso no telão aqui e criticando e fazendo nossas observações e analisando. Mas de outra forma não tem. O que seria interessante também, presidente, pela experiência enquanto conselheiro do Fundeb, presidente, do CACS Fundeb, nós tínhamos reuniões, né, mensais, bimensais, enfim, e tínhamos também a lei descrito, foi utilizado recurso do Fundeb para pagamento de curso para professor. Pode ou não pode? Tudo junto, né? No mesmo relatório, o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado com essa verba. Daí já fica mais fácil de entender olhando o documento, não ali. Exato. Mas... Falta também. Sim. Mas é que fica tanto duvidoso, né, vereador? Porque tu pega agora esse ali, melhorias no jardim, R$ 2.096. Com recurso proveniente do Covid. Né? A dúvida que fica e a colocação que fica ruim é que parece que o Covid é um guarda-chuva que absorve tudo, né? Exatamente. Então, não estou duvidando da seriedade nem nada, mas nós temos que entender também, porque nós somos os fiscais, né? Então, nós temos que avançar nisso aí e as informações têm que vir numa boa transparência, porque quando a gente fica uma dúvida maior, perde o documento, né? Vale lembrar que são gastos de 2020, né? Exatamente. Com outra legislatura aqui também, né? Ok, perfeito. Estamos analisando contas para trás, né? Mas se der uma CPI, der qualquer coisa, vai entrar isso tudo junto, não adianta? Com certeza.
E essa cobrança vai vir, não Não, adianta. eu digo que esta cobrança, essa fiscalização um pouquinho mais em cima já deveria ter sido feita na legislatura passada, para que Perfeito. esse tipo de coisas não aconteçam. Esse tipo de apontamento que estamos fazendo agora deveria ter sido feita lá atrás, para que hoje a gente não precisasse fazer isso retroativo e só cuidar do que está sendo agora. Né? Jacó, já que tu tocou no tema, eu vou solicitar para ti, como presidente da casa, tá? Oi? Não, eu como presidente da casa, né? E o senhor como presidente da comissão. Uma cópia da planilha, né? E ainda também se puder, dos empenhos ali, das notas, né? Que recebemos através dos pedidos de informação. Pois eu acredito que não é necessário enviar para o executivo, né? Executivo, acho que só a fim de demonstração de como fazer a tabela para daqui para frente, como disse o argentino, a gente não haver tanta para facilitar o serviço, né? Mas vamos enviar ao Ministério Público toda essa análise levantada, né? Como casa da Câmara de Vereadores, para que eles investiguem, então, e além do Ministério Público também para o Tribunal de Contas, para que eles investiguem, então, o desvio de finalidade do recurso, que para mim, né, óbvio, sou até leigo, né, mas é evidente, porque já levantamos naquele dia que a gente começou a analisar as planilhas, já havia, para mim, totalmente descaracterizado, né, o uso do dinheiro específico do Covid para assistência para melhorias e benfeitorias num prédio e nada em favor, de fato, do combate ao Covid. Dependendo da resposta vinda de ambos os órgãos, aí sim eu já digo que é claro, né, que abriremos um processo de CPI aqui dentro. Né? Então, assim que puder me encaminhar essa documentação... Essa documentação aqui, são poucos documentos que a gente pediu, né? São alguns apenas. E pensei, inclusive, como sugestão, para ver a aprovação dos colegas, nós temos uma lei criada por nós que pede abertura de um formato transparente no portal da transparência. Isso tem que ser feito a partir de março do ano passado. Vai dar mão de obra? Vai, porque nós vamos precisar dessas informações. Mais cedo ou mais tarde, se o Ministério Público olhar do jeito que está, ele vai pedir. Então, vamos se antecipar. Eu acho que nós podemos antecipar até para ter mais informações e consolidar isso, entendeu? Porque senão, daqui a pouco, nós vamos ser atropelados também, né? Eu acho que sim. Inclusive, essa planilha aqui eu não disponibilizei para todo mundo, mas posso disponibilizar para os colegas todos, sem problema nenhum. Porque apenas eu terminei de montar ela, para todo mundo analisar ela, e é documento interno. Eu acho que ele tem que ter sua descrição, sim, né? Não sei o que o doutor tem para dizer sobre isso. A gente tem que manter, né? Procurar não compartilhar ele, né? Ficar restrito para nós e ao nosso trabalho. Porque se ficar né? definido aqui, eu mando por e-mail para você, sem problema nenhum. Claro. Só, presidente, eu poderia sugerir só que pudesse imprimir essas planilhas que o senhor elaborou e mandar para o Ministério Público, porque o Ministério Público eles têm um serviço só de auditoria deles mesmos, são que o promotor ele manda para Porto Alegre todos esses dados, eles fazem uma análise, aí volta para ele, daí ele faz análise se tem algum crime ou não. Porque daí a gente manda o que tiver de empenhos, ele pede para o executivo que ele requisita informações para lá e ele olha se teve ou não desvio de finalidade, porque o Ministério Público é um órgão composto por... Eles têm engenheiros, eles têm contadores, eles têm auditores, tem tudo. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, como eu tinha comentado hoje à tarde, já vamos dar uma revisadinha, vamos dar uma revisada nisso aqui, para mandar as informações mais certas possíveis. Peço colaboração dos colegas, se alguém puder, vamos dar uma repassada. Já tem os documentos todos separados por bloco, por planilha aqui, a gente tem que corrigir alguma coisa, ao menos para montar um trabalho decente que possa até servir de base, se for o caso, para ser implantado na própria apresentação dos dados no Executivo. Não, com certeza, como eu disse, também, como a gente preliminarmente já encontrou essas discordâncias, né, ao nosso ver, né, e inclusive do Felipe, nosso jurídico. Então, eu acredito que já há
algum material que a gente possa dar início, né, a este processo. Bastante rico, até. Isso, com certeza, bem esclarecido, bem detalhado, né? Então, se porventura houver algo, aí sim, eu acredito que a abertura de um outro processo mais rígido e mais específico dará conta de outros problemas, né? Se porventura houverem. Então, acredito que, procederemos dessa maneira, né? Perfeito. Show. Vamos dar uma revisada, então, e no decorrer dos próximos dias vamos encaminhar ao Ministério Público, então, tá? Sobre esse assunto era isso para hoje. E gostaria agora que colocasse a lei do vendedor itinerante, como é que é, não? Dos ambulantes. Ambulantes. Aonde? Fica à vontade. Lei Municipal, então, 2.170, de 28/7/2016. Dispõe sobre a realização de feiras eventuais ou itinerantes no município de Estância Velha e da outras providências. Seu Jacó, essa é referente àquele estudo das leis, isso? Exatamente. Que Tá. A gente estava pegando mais alguma para a indústria e comércio, para quando chamar o secretário, chamar uma vez só para fazer um apanhado geral. Seu Jacó, acho que cabe cada vereador procurar, então, a lei, o número aí, para dar uma lida. Ela é um pouco extensa, né? Mas... Quem sabe, João mandamos vai por explicar um e-mail. pouquinho dessa situação. Eu tinha inicialmente procurado o Felipe, depois acho que o Jacó na mesma semana também, e eu e o Jacó acabamos conversando rapidamente. É a questão dos ambulantes na cidade, né? Que a gente sabe que hoje a questão dos senegaleses, por exemplo, né? Tem aquela loja ambulante no centro. E mais uma série de outros, principalmente vendedores de fruta, feirantes, assim, itinerantes. Então, muitos vivem um pouco à mercê, e eu, sinceramente, assim como grande parte das leis, eu não sabia que já havia essa regulamentação recente, inclusive, né, 2016, né, de 2016. Então, e eu acredito que hoje não há nenhum decreto, né, ela não está ativa na cidade. Então, levantei ela juntamente com o Jacó, que eu acho que é interessante a gente ter ela regulamentada, para que os nossos ambulantes, já que a gente está falando justamente, né, no processo de desburocratização, de liberdade econômica, a gente auxiliar também este setor, que hoje parece que vive num limbo, assim, que estão meio que avulsos na cidade muitas vezes. Então, acho que seria interessante a gente conversar também com a indústria e comércio, assim, com outras leis que a gente já levantou, que seria desta pasta, para a gente encaminhar para que eles consigam colocá-la em prática e efetivamente estar facilitando a vida de muita gente. Colega, eu acrescento que um questionamento que chega muito, uma reclamação muito grande dos comerciantes do município, é que eles pagam aluguel, pagam taxas, impostos, acima de tudo, né, emite uma nota e já pagam imposto, e eles vendem um produto que na outra esquina tem um cara com uma maleta vendendo o mesmo produto, pelo mesmo valor. Por um terço do valor, né? E às vezes até com um valor parecido. E as pessoas se comovem, né? E pensam assim, pô, o cara da loja tá bem, vou comprar do cara aqui. Né? Então, eu não sei se... Eu não li também não sabia da Não, isso eu também não li ela a fundo ainda, mas, né? se ela dispõe de um espaço para isso, de repente a gente poderia conversar com o comércio e determinar um espaço para isso na cidade. Não sou contra o livre comércio, né? Mas tem que haver uma justiça, né? Ter um espaço para isso. De repente, num pedaço de alguma praça, né? Uma parte que não fique concorrendo com
com os os comerciantes, demais. porque a concorrência ela é bem desonesta nesse caso aí, ela é, né, bem desparelha. Então a gente poderia, de repente, pensar num espaço para isso na cidade. Isso, eu acho que, óbvio, também tem que ler ela na íntegra, né? Acho que agora não é o momento, acho que cada um fica, acho que eu vou pegar o PDF dela e mandar ele. Presidente, Já mandou? Ah, show de bola. Presidente, vamos fazer a leitura do artigo 1º, 2º e 3º, que nós já vamos ter uma ideia. E depois eu gostaria que todos dessem uma estudada nessa lei também, para a semana que vem nós vamos retomar ela e aí já definir uma convocação, com um convite para o secretário de Indústria e Comércio para vir aqui conversar com a gente sobre as outras 3 leis que nós já temos, para numa conversa dessas nós conseguimos alinhar. Porque eu sou absolutamente contra ter leis e não estarem regulamentadas. Eu acho que se pudesse criar uma lei que revogasse a lei, se não fosse colocada em prática logo depois do tempo que ela era para estar vigindo, revoga. Para que ter lei que não foi regulamentada só para criar problema? Ou regulamenta agora, né? Ou revoga. Exatamente. Né? Ou cria o regulamento agora. Exatamente. Eu vou fazer a leitura então dos 3 primeiros artigos ali. Isso. Então, esta lei regulamenta a realização de feiras itinerantes ou eventuais que visem a comercialização de serviços, produtos e mercadorias a varejo no município de Estância Velha. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se feira itinerante ou eventual todo o evento temporário, não previsto no calendário oficial do município, cuja finalidade seja reunir em espaço coletivo composto por um ou mais prédios, comerciantes ou prestadores de serviço que não exerçam habitualmente suas respectivas atividades em Estância Velha. Excetuam-se do disposto do parágrafo 1º os seguintes eventos: as feiras e eventos organizados pela administração pública por qualquer um dos seus órgãos ou entidades. 2. As feiras e eventos previstos no calendário oficial do município. 3. As feiras e eventos sem fins lucrativos ou com finalidades assistenciais, organizados pelo município, pela população de Estância Velha ou por entidades beneficentes de assistência social. 4. As feiras e eventos cujo objeto consista exclusivamente na comercialização de livros. Artigo 2º. Compete ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, analisar e autorizar a realização das feiras e eventos itinerantes ou eventuais, com base nos seguintes documentos que as pessoas físicas ou jurídicas que promoverão e participarão do evento devem apresentar: comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ, comprovante de endereço e sede do seu estabelecimento, certidão negativa de débitos expedida pelo município de origem e certidão negativa de débitos expedida pelo estado de origem. 4. Certidão negativa de débitos expedida pelo município de Estância Velha e certidão negativa de débitos expedida pelo estado do Rio Grande do Sul. 5. Certidão negativa de débitos federal. 6. Alvará de Plano de Prevenção contra Incêndio, APPCI, regularmente expedido pelo Corpo de Bombeiros, para o local em que se realizará o evento, observando a finalidade a que se destina. 7. Relação dos participantes que farão a exposição à venda de seus produtos ou serviços, mencionando seus respectivos números de inscrição de CNPJ, bem como o local de sua sede. 8. Liberação do fisco estadual das pessoas participantes e promotoras do evento com registro no ICMS em outro domicílio fiscal, mediante a apresentação do carimbo nas notas fiscais de transferência de mercadorias a serem comercializadas na feira. 9. Comprovante de cadastramento dos participantes e dos promotores do evento junto ao setor de cadastro da Secretaria da Fazenda de Estância Velha. 10. Estudo de impacto de vizinhança, que aqui eu acredito que seja o que o Antônio citou, né? Estudo de impacto de vizinhança e laudo técnico estrutural do evento,
elaborados por profissional técnico habilitado, com a devida ART ou RRT. 11. Contrato de locação do local de realização da feira itinerante ou eventual. 12. Cópia da matrícula imobiliária do local de realização da feira itinerante ou eventual que não pode ter sido expedida há mais de 90 dias pelo registro de imóveis. 13. Cópia dos atos constitutivos, estatutos, contrato social e suas alterações, requerimento de empresário de todos os promotores e participantes do evento, bem como dos documentos dos administradores e da ata de eleição dos administradores. Está louco? 14. Comprovante de entrega dos convites de que trata o artigo 3º dessa lei. Parágrafo 1º. A solicitação da autorização deve ser feita à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Estância Velha, com prazo mínimo de 60 dias da realização do evento. Parágrafo 2º. Autoriza a realização do evento os promotores do evento e os participantes ficarão sujeitos à legislação tributária municipal, estadual e federal vigente, devendo prestar as informações fiscais necessárias e recolher os tributos que lhe forem exigidos. Terceiro, considerar-se promotor do evento a pessoa física ou jurídica que intermedia a organização da feira itinerante ou eventual, reunindo um ou mais participantes sob sua coordenação. Considerar-se participante a pessoa física ou jurídica que expõe seus produtos ou serviços à venda ou à distribuição gratuita durante o local do evento. Artigo 3º. Os promotores deverão convidar a participar do evento os comerciantes e os prestadores de serviços locais, mediante carta com aviso de recebimento enviado à Câmara de Dirigentes e Lojistas de Estância Velha, o CDL, e ao Sindicato de Comércio e Varejista de Novo Hamburgo, Sindilojas, que abrange Estância Velha. Parágrafo 1º. Os comerciantes e prestadores de serviços locais convidados têm até 15 dias antes da realização do evento para manifestar seu interesse. Parágrafo 2º. A manifestação de interesse de que trata o parágrafo anterior será registrada pelos promotores do evento em documento escrito e assinado pelos representantes e, após, ser submetida à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Estância Velha. Artigo 4º. Deverão ser reservados 40% dos estantes ou espaços do evento para comerciantes e prestadores de serviços locais, sob pena e multa de 1.000 URM. Artigo 7º. Caso não sejam atendidas as exigências previstas nessa lei, o pedido de autorização para realização de feira será indeferido pelo Poder Executivo. Se o cara conseguiu cumprir todos esses troços, tá louco. É mais fácil fazer o artigo 1º, não pode ter feira. Viu? Né? Só um comentário, ali no 10 ele fala, né, da questão do impacto geográfico, né, para a realização da feira. O que eu quis dizer era para o comércio livre, né, durante a semana, por exemplo. Eu acredito que seja isso com essa... não em relação da feira, do evento, né? Mas aqui não fala dos ambulantes. Eu ia dizer, aqui só fala da feira, né? Não fala dos ambulantes, né? Só feiras itinerantes e eventuais. Né? Eu não sei se tem alguma regulamentação de ambulante, ou isso aqui abarca. Até onde eu sei, não tem, não. Por isso que está sempre nesse de limbo. De ambulantes tem a lei complementar essa 5, que foi mudada ali da liberdade econômica. Se o Lucas Argentina abrir ali ela pra gente, é o código de postura, escreve ambulantes que tem. Acho que foi mudado em 2018 ou 2017 pelo Poder Executivo uma regulamentação não dessa. Eles andaram alterando o código de postura do município. Acho que é a lei complementar 5 ou 6 de 95, o negócio. No 6 para isso, tu achou? Ou por ambulantes... Não. Código de postura do município. É de polícia administrativa, eu não chamo o nome. Espera que eu vou ali te ajudar. Lei complementar... Dispõe sobre as normas de polícia administrativa. Isso?
Artigo 13, o capítulo 2 do título... Tá, passa a vigorar com a seguinte redação. Capítulo 2, do comércio eventual ou ambulante. Deixa eu ler aqui o que era que ele alterou. Também não vai dizer aqui. Eu cliquei aqui. Tá, lê esse aqui, Felipe, isso? Artigo 142. O exercício do comércio eventual ou ambulante dependerá sempre de licença especial do município, mediante requerimento escrito do interessado. Parágrafo 1º. A licença que se refere o caput será concedida em conformidade com as prescrições deste Código e da legislação fiscal do município e por prazo determinado. Parágrafo 2º. Para requerer licença para o comércio eventual ou ambulante, o interessado deverá apresentar, no mínimo, cópia do CPF ou CNPJ do requerente, cópia do contrato social ou certificado de MEI, cópia de documento do veículo, se for o caso. Parágrafo 3º. O vendedor ambulante não licenciado para o exercício ou período em que esteja desempenhando a atividade, ou no caso previsto no artigo 143, inciso 1º, ficará sujeito à apreensão das mercadorias e ou objetos encontrados em seu poder, além do pagamento de taxa e multa previstas no Código Tributário Municipal. Parágrafo 4º. As áreas em vias públicas e logradouros públicos em que for permitido o exercício do comércio eventual ou ambulante, em ponto fixo, serão definidas pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 5º. Excetuam-se do disposto nesse artigo os comerciantes eventuais ou ambulantes de gênero alimentício, os quais serão regulamentados por lei específica. Parágrafo 6º. Compete aos agentes públicos do município, cujas atribuições envolverem o exercício de fiscalização e a adoção de medidas que visem a correção de irregularidades e ao cumprimento das leis e posturas municipais, realizar a fiscalização periódica dos comerciantes em condição de eventual ou ambulante, a fim de reprimir qualquer infração ao disposto nesse artigo. Artigo 143. Ao comerciante eventual ou ambulante é vedado: 1. Estacionar nas vias públicas e outros logradouros, fora dos locais previamente determinados pelo município. 2. Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros. 3. Colocar nos passeios e vias públicas mesas, cadeiras, bancos ou qualquer outro objeto ou mercadoria sem a prévia autorização do município ou desobedecendo às disposições legais. Parágrafo 1º. No caso de infração ao disposto nesse artigo, além do pagamento de multa prevista no Código Tributário Municipal, caberá a apreensão da mercadoria e ou objetos. Parágrafo 2º. Caberá aos agentes públicos do município, cujas atribuições envolverem o exercício de fiscalização e adoção de medidas que visem a correção de irregularidades e ao cumprimento de leis e posturas municipais, realizar a fiscalização periódica dos comerciantes em condição de eventual ou ambulante a fim de reprimir qualquer infração ou disposto nesse artigo. Resumindo, vereador... Já acabou, não? Depois entramos em disposições finais. Posso ler também. Mas o capítulo que falava especificamente dos ambulantes era este. Mas a gente volta sempre para a mesma situação que a gente vem batendo, né, na tecla desde o início do ano, questão de fiscalização. Né? Então, essa lei, né, nós estávamos conversando há pouco com o João, a questão da regulamentação dela, né, acho importante, mas como sempre vai precisar da questão, né, da fiscalização em cima desses objetos, né, enfim, dessas feiras aí do pessoal que expõe. A não ser de comércio de alimentos, né, que daí tem lei específica. Sim, sim. Não, eu acho que o mais importante... Deveria ter, então. Então que deveria ter lei específica. Daqui a pouco a gente pode fazer uma complementação para deixar totalmente fechado já essa questão, mas acho que é importante a gente cobrar a regulamentação desta lei, principalmente por causa dos pontos onde possam ser estabelecidos comércios fixos, né? Que eu acho que exemplificando a questão lá do
Fixos não, ambulantes que ficam em lugar fixo. Isso, né? Os ambulantes Porque fixos, o ambulante, né? tecnicamente, não pode ficar no mesmo lugar, como é o caso Isso. que acontece com o cachorro. Ali, daí tu acho que tu fala, isso, do cachorro-quente do Hollywood, Tem e aqui tem na aquela da praça, praça com Tinha a do loja Cachorro-Quente móvel, da né? praça também. Isso. Tem do Churros, lá no posto, também sempre tem um lugar. Uhum, então eu acho que é interessante a gente cobrar para justamente ficar delimitado os pontos que podem, né? E se deve ou não, não sei se um decreto poderia dizer isso em relação à contrapartida, né? De daqui a pouco cuidar, aí entraria também, né? De daqui a pouco cuidar do canteiro ou da localidade que ele está utilizando, né? Daqui a pouco a limpeza de uma praça ou a manutenção de algo ali relacionado a isso, né? Mas, de novo, no momento que houver uma concessão, vai haver regras, vai haver uma regulamentação, como é que vai funcionar. E precisa fazer um chamamento público, acredito eu, né? Todos interessados em ocupar o tal espaço. E à medida que isso não for cumprido, é penalizado e é rescindido e multado. Então, o que precisa é regulamentação, ação e fiscalização, não adianta. Esse é o grande problema. Nós temos muitas leis que não foram regulamentadas, outras foram regulamentadas e lá se sabe, ninguém olha por isso. Esse é o grande problema. Então, eu não sou a favor de fazer lei que não é para cumprir. Assim, nós estamos com a lei da transparência agora, que foi sancionada, e ela não está sendo trabalhada. Temos que treinar para isso. Até se tivesse dificuldades para fazer o ano passado, que fizesse a partir de 2 de janeiro. Ao menos isso estivesse no placar. Aí já fica mais fácil para a gente acompanhar a gestão e fiscalizar. E vamos buscar o atrasado na sequência e colocando em dia. É que eu acho que aí vai também de cada gestão, né? E a administração a gente sabe que Estância Velha lidera muito desse jeito, né? Que a partir do momento que troca uma gestão, vira uma terra arrasada e começa tudo do zero. Né? A lei está aí, a lei tem que ser cumprida. Né? Não adianta eu vir a administração, eu vou fechar os olhos para essa situação, só que daí tu acaba desencadeando um grande problema, né? Que agora, para a gente conseguir estabelecer novamente, fiscalizar todos os pontos de irregularidade do município, são muito grandes agora. Então, eu acredito que vai ser um trabalho aos poucos, né? Acho que a secretaria até tem que fazer um mapeamento de onde há esses pontos hoje dessas atividades, principalmente fixas, de ambulantes fixos, né? Entre aspas. É contraditório, né? Ambulante fixo não teria ambulante como ser. Não, ambulante. Isso. Então, que eu acho que essa é a minha maior preocupação hoje, né? Que, como já dito pelo Antônio, porque eles acabam competindo de maneira desleal com o comércio que hoje está fixado dentro do município, né? Pagando seus impostos, pagando aluguéis altíssimos neste momento, né? De pandêmico, principalmente, né? A gente sabe das dificuldades que estão sendo, e eles acabam competindo de maneira desleal com quem está regular com o município. Então, de repente... Não dizendo que não estão irregulares, né? O que nós poderíamos fazer é criar um mapa geográfico para que seja, nesses espaços, permitido a circulação de ambulante. É que ali já tem na lei complementar lida pelo argentino, já dita, né, que nos espaços destinados, né? E eu acredito que caberia ao decreto de regulamentação da lei estabelecer os pontos que não podem e não podem. Mas eu gostaria que, de repente, a gente criasse isso. Né? De repente, a gente criasse essa regulamentação por lei. Eu gostaria. Eu acho que isso vem a calhar muito bem. Eu acho que isso vem a calhar muito bem com a chamada do secretário, quando ele vier aqui, o que eles pensam sobre isso e começar a discutir em conjunto como é que vamos sanar esse problema. Porque nós temos que parar de uma vez por todas, ter um executivo, ter um legislativo e um judiciário onde ninguém se conversa, onde cada qual quer meter uma bomba no outro e nada funciona. Então, agora, o que nós temos que fazer? O que nós nos propusemos aqui? Estudar 1 ou 2 vezes por semana e chamar, quando somar um número, chamar os secretários, conversar com eles e a gente ajudar, porque no momento que nós trabalhamos engajados no processo, vai funcionar.
eles não vão estar sozinhos, e tampouco nós também. Aí sim, a lei foi aprovada aqui, como nós devemos ser fiscais muito exigentes quando passar uma lei por aqui, se é 60 dias, em 60 dias nós temos que cobrar isso, nós temos que ir em cima, como é que é o negócio. Porque se nós aprovar a lei e esquecer, daqui a um ano vão perguntar, mas vamos vir aqui para fazer a lei, mas a lei já existe. Provavelmente essas leis, se forem regulamentar, vamos ter que revogar e fazer nova, porque tem muitas coisas que já não cabem mais. Sim, tem que... Com a liberdade econômica, muita coisa caiu por terra, muita coisa fica mais simples. Então, quando vão regulamentar, já foi. Então, eu acho que muito oportuno a vinda do secretário, quando vier aqui, a gente pegar esse assunto e aí sim desenhar um caminho de continuidade, como é que vamos encaminhar isso. Presidente, quanto a este projeto, essa lei em específico, acho que o CDL também, né? Eu converso com o Felipe aqui, ele inclusive ressalta que, como trata-se de espaços urbanos, né, é interessante chamar inclusive o planejamento urbano, para que cabe e compete a ele também, né, saber onde é que fica adequado ou não os espaços a serem alocados. Eu acho bacana a partir da casa aqui, a juntar essa turma toda e conversar como se conversa em equipe. Porque a segurança não faz segurança sozinho. Nem o administrativo trabalha sozinho, nem o indústria e comércio faz as coisas sozinho. Um precisa do outro. E se nós fizermos esse engajamento, aí um não depende de procurar outro depois. A própria Fazenda, né? É uma parte interessada, né? Perfeito. O secretário da Fazenda. Eu acredito que daqui a pouco nem a Secretaria do Planejamento Urbano na nossa reunião, mas eles que têm uma conversa prévia entre a CEMICT e o eu acho que urbano, né? a gente levanta a lebre, né? Com o tema feito, né? Isso daí antes de vir para a reunião. Sim, vamos juntar agora a documentação que a gente vai depois dar 14 dias para esse convite que a gente vai fazer, para sentar para conversar, vamos alinhar isso. E uma conversa dessas por mês eu acho que é muito produtivo para a nossa cidade. Isso vai mostrar, aí nós podemos dizer assim, nós estamos fazendo uma política diferente. Aí sim, nós estamos construindo. Eu acho que é válido. Alguém teria mais algum assunto? Vamos... Presidente, me permite? Pois. Eu acho que essa lei do ambulante tem que ser revista aí com urgência. O que acontece? Na verdade, eu presenciei um dia esses vendedores no centro aí, onde eles expunham os produtos deles na frente da Caixa Econômica, certo? O que aconteceu? Eles foram fiscalizados, sim, foi recolhido mercadoria, eles tiveram que comprar um carrinho de mão para colocar o produto. Beleza, compraram o carrinho de mão, botaram o produto em cima e continuaram ali. Então, assim, o que se considera ambulante? Todo meio que tem roda. Então, assim, nós temos vendedor sem localização fixa, né? Temos vendedor de cachorro quente, vendedor enfim. Eles não podem criar raiz num local só. Diversos pontos da cidade onde os caras colocam o seu negócio fixo, um ambulante fixo, que eu já vou comentar um pouco, e acabam ficando ali, até colocam um ponto de luz, coisa e tal. Na verdade, são vendedores fixos, certo? Mas a lei, na brecha da lei, eles são ambulantes. Então, eu acho que na lei tem que ser corrigido isso aí, porque eles acham essa brecha e ela funciona. Eles são fiscalizados e não tem como fazer. Às vezes, ambulante. No caso dos senegaleses, ali acho que foi no ano passado, ano retrasado, porque vem a fiscalização, recolhe, eles começam a andar por aí, mas dá 1 mês, 2 meses, está tudo de novo normal e ninguém mais fiscaliza, né? Eu lembro que recolheram umas 2, 3 vezes. E inclusive depois dá alvoroço por parte da população, né? Tem esse mas apelo. É que há muita denúncia por parte dos nossos comerciantes, né? Claro. Para essa concorrência desleal. Claro, né? Então, é interesse, inclusive, dos ambulantes, porque eles me procuraram já. Aí eu vou fazer uma colocação. Isso muitas vezes, o gestor público, ele acha que politicamente não é muito interessante fazer, como o vereador não se indispor também não é interessante fazer. Então nós temos que fazer diferente, nós temos que começar a agir e botar as casas a se conversar e cobrar, efetivamente cobrar. Tu vai ter que ser chato, mas tu vai ter que cobrar. Quando vê o cara, cobra. Daqui a pouco ele vai fazer por insistência. Eu acho que essa política nós temos que mudar e fazer valer. E nós somos guardiões da Constituição, né? Então, Exatamente. Nós temos que fazer com que se cumpram as leis, né? Se é
politicamente bom para ti ou não, né? Paciência, ônus e bônus da função. Né? Até Tem que porque fazer se chegar cumprir. alguém puxar a lei e ver que nós não estamos Tem que fiscalizando, fazer não vamos cumprir o que cumprir, diz nós a lei. podemos ser penalizados por isso. Mais alguma colocação? Não, da minha parte seria isso, né? Eu acho que é interessante a gente ter, levantar esse que é, como o Décio disse, da minha opinião, é algo assim urgente, né? Que então a gente levante para a gente sanar um dos problemas da nossa comunidade e vai de encontro com o que a gente está debatendo também, que é a questão da liberdade econômica, né? Então, da minha parte seria isso. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar. Convoco os membros da comissão, colegas... Só um minutinho. Estão averiguando se a Gabriele está na casa ainda. Tá. E eu quero perguntar, presidente, já que encerramos, como ficou a questão, então, da lei de liberdade econômica, se eu tenho autorização para conversar com a secretária ou não. Eu peço a autorização. Pode conversar, sim. Por conta, Posso? sim. Nós sigamos o projeto Autonomia, aqui. Vai, vereador. Então, perfeito. Nos demais, a gente conversa depois, então. Tá bom. A parte era isso. O projeto fica na comissão e quem tiver alguma... Sim, uma questão para apresentar, apresenta semana que vem. Então, nada mais havendo a tratar, convoco os membros, colegas vereadores para a próxima semana, dia 3 de maio, próxima reunião da comissão, às 14 horas, logo após a CCJ. Desejo uma boa tarde a todos e uma boa semana.